E aí se prossegue dizendo que Ele é o que me santifica, eu sou o santificado. Ele é o santificador, você e eu somos os santificados. E aí, olhe, diz, porque todos vêm de um só, nós temos a mesma causa que é o nosso Pai, temos a mesma razão, Ele é aquele por cuja causa e por quem, e em quem nós todos somos, existimos e respiramos. É Ele, pois esse que nos santifica, que é o autor da nossa salvação, como os santificados, todos vêm desse, que é o Pai dos Espíritos, o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas, de todos os mundos e de todos os universos, em todas as dimensões. Todos vêm de um só. Todos são criados pela mesma palavra, pelo mesmo desígnio, pela mesma vontade soberana. Ninguém é surpresa para Ele. Por isso, antes mesmo de criar, esse que é o autor da salvação, que também é chamado de maneira simbólica, de maneira alegórica, ou até de maneira metafórica, de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro tem um lugar metafísico, ou seja, tem uma designação que acontece antes da existência de qualquer criação e de qualquer dimensão física ou de qualquer dimensão de espaço. Ele é chamado de o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então, antes de haver criação, antes de Deus dizer haja luz e houve luz, ele disse haja cruz e houve cruz, haja graça e houve graça, haja perdão e houve perdão, haja propiciação e houve propiciação, porque o Cordeiro, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, foi imolado como premissa metafísica absoluta, antes de haver qualquer não verificável por nenhum instrumento científico. O Criador, o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas, por cuja causa e por quem nós existimos, disse: haja Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos os mundos. Haja graça e graça para todos. Haja favores imerecidos para todas as criaturas que ainda serão criadas. Por isso eu disse que para ele nunca houve surpresa. Você não é surpresa. Você nunca será. Você não é um susto para Deus. Jamais conseguiria ser. Antes dele te criar, todas as alternativas da sua escolha estavam colocadas diante desse caleidoscópio infinito de possibilidades de escolhas pessoais e particulares e divinas. Ele fez você livre e na soberania dele mesmo, ele já sabia de todas as alternativas possíveis, prováveis, num ambiente infinito de probabilidades quânticas. Ele sabia o que você escolheria, porque passado, presente e futuro são apenas uma ilusão do espaço-tempo. Mas para ele, que criou, por cuja causa e por quem todos nós existimos, tudo ainda está sendo criado.
O Cordeiro de Deus está imolado antes de qualquer criação, porque passado, presente e futuro para ele são uma coisa só. Para esse por cuja causa e por quem existimos, tudo existe nele, acontece nele. Não há surpresa de nada nem de ninguém para ele. Tem gente que pensa que ele levou um susto quando Adão e sua mulher comeram do fruto, quando Caim matou Abel, quando os grandes homens da antiguidade se tornaram os dominadores dos povos, quando as Atlântidas, dos Nefilins, dos vigilantes, dos anjos que criaram processos de reprodução com os humanos, e surgiram esses entes estranhos que são descritos em todas as mitologias dos povos, dos egípcios, dos gregos, dos celtas, dos maia, dos asteca, dos asca, dos incas, dos índios norte-americanos, dos Hopi, ou de qualquer outro lugar da Terra, dos aborígenes australianos. Em todos os lugares tem esses entes da antiguidade que eram filhos de deuses com humanos, de Benai Elohim, de filho dos deuses com os humanos, que esmagaram a terra e que escravizaram os humanos e que, como diz Gênesis, no capítulo 6, corromperam o caminho de todas as criaturas que existiam sobre a face da terra. Em razão do que veio o dilúvio e deu uma quase zerada na humanidade, embora tenham escapado nefilins que a gente encontra posteriormente na narrativa bíblica. E embora esses próprios seres tenham se transformado em demônios atormentadores dos homens, esses espíritos que Paulo diz em Efésios 2 que hoje atuam buscando lugar no coração dos filhos da desobediência. Mas isso tudo não foi surpresa. Nem ninguém que veio, nenhum deles, nem os piores seres da história jamais surpreenderam o Criador. Nenhum dos pavorosos entes da antiguidade, nem tampouco os que vieram no mundo pós-diluviano, nem Cão, filho de Noé, que abusou da nudez do próprio pai, não foi uma surpresa para o Criador, aquele por cuja causa e por quem existimos. Nem ninguém dos seres mais terríveis do passado, nenhum Gengis Khan, nenhum Calígula, nenhum Nero enlouquecido, nenhum Herodes o Grande, nenhum Antíoco Epifânio, nenhum faraó de coração de pedra, ninguém jamais surpreendeu esse, em razão de quem o Cordeiro foi imolado antes de ele criar qualquer coisa. Toda a criação, mesmo dos Hitlers, mesmo da House, dos Auschwitz, da existência, nada foi surpresa para aquele por cuja causa e por quem nós todos existimos. Nem os seres do presente, nem os deles. Tudo já estava sob a perspectiva do olhar de todas as probabilidades da liberdade, de todas as formas de existência. Até o acaso. O acaso
na sua absoluta liberdade fenomenológica, já estava sob a perspectiva das possibilidades existentes, todos os vulcões, todos os maremotos, todos os terremotos, todas as combinações micro-orgânicas que produziriam pestes, mesmo aquelas que nós, humanos, acabamos criando pela sujeira das nossas grandes cidades ou pelos experimentos contemporâneos das nossas ciências micro-orgânicas, sujeitas à vaidade dos nossos exames ou das nossas alterações ou das mutações por nós provocadas no ambiente genético. Nada estava fora desse olhar daquele por cuja causa e por quem existimos, e que é o mesmo que entregou o Cordeiro, o Cristo metafísico, para ser imolado antes da criação de qualquer fisicalidade, antes de que você se tornasse a realidade designável como lixo nessa sociedade mentirosa, hipócrita e apodrecida. Aí o texto de Hebreus 2:11 nos diz: por isso, por causa desse provimento para todas as probabilidades possíveis, dessa dimensão de probabilidades muito bem ilustrada para nós pelo ambiente quântico, onde nada é permanente, tudo é mutável. Ele que criou também esse ambiente, onde nada é permanente, tudo é mutável, imolou o Cordeiro antes de criar todas as coisas, e não tem susto nenhum comigo nem com você. E não tem susto nenhum, nem comigo, nem com você. Não há nada que você possa tentar fazer que vá assustá-lo, nada. Absolutamente nada.